Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Nós iremos meditar na palavra do Senhor nesta noite, com base no texto de Romanos, no capítulo de número 11. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 11. Nós leremos a partir do verso de número 33. Gostaria de convidar os irmãos para que juntos nós meditássemos sobre a glória proposta aos crentes. A glória proposta aos crentes não tem nada a ver com glória pessoal, não tem nada a ver com satisfação de nossos desejos e anseios, mas sim em satisfazer a vontade de Deus e cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, que é louvar e glorificar ao Senhor. Esse texto em Romanos, no capítulo 11, dos versos 33 até o verso de número 36, é uma espécie de cântico. Ele resume um tema que está sendo tratado desde o capítulo 1 pelo apóstolo Paulo, trazendo que os cristãos entendam, para que aqueles irmãos ali em Roma, que foram os assim como eles, nós somos discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tenta resumir a grandiosidade, a majestade daquilo que é o plano de Deus, da majestade, da misericórdia do Senhor e do seu plano na vida de sua igreja. Ele trata da glória do Senhor tal como ela é, o Deus Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo trata de nós como nós somos, pequenos e indefesos por causa do pecado, pelo simples fato de ser homem, mas principalmente pelo fato de sermos pecadores, e precisamos então encontrar o nosso descanso e o nosso sentido em glorificar o Senhor, porque com a medida em que nós nos preocupamos e buscamos glorificar ao Senhor, nossa vida é repleta de sentido e o nosso coração é transformado para que sirvamos a Deus com alegria. O texto nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra. Sabemos que não somos ninguém diante de ti, e que nenhum de nós, ó Deus, é merecedor da tua misericórdia, mas também sabemos que o teu amor é sem comparação, o teu amor é sem fim para com cada um de nós, de forma que o Senhor nos fala, nos ensina e nos edifica na tua palavra. Fala-nos nessa noite para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, eu repito, nós vamos tentar entender um pouco qual é a glória que está proposta para o servo do Senhor. Sim, porque nós temos como proposta para a nossa vida, como podemos, por exemplo, nos lembrar do que está escrito lá em Deuteronômio, quando Deus, falando ao seu povo ali no deserto, ele propõe a bênção ou a maldição para o seu povo. Nós temos uma proposta de sermos abençoados, edificados, transformados ao longo de nossa vida para glorificar ao Senhor. E essa expectativa que precisamos ter em nossas vidas de glorificar a Deus todos os dias da nossa vida é algo que nos completa, nos fortalece, nos transforma e nos torna aptos a
a ser instrumento de Deus para a transformação de outras vidas. Ao olharmos para os nossos dias, ao olharmos para a nossa sociedade de um modo geral, para as nações de um modo geral, seja as mais ricas ou as mais pobres, ao olharmos para a situação em que o ser humano se encontra nos dias atuais, principalmente em função desta pandemia que deixou todos extremamente receosos, e com razão, ao olharmos para toda essa situação em que o ser humano se encontra, nós vemos que o ser humano sempre tem a proposta, ou sempre tem o objetivo, de se enaltecer, de se proteger, e muitas vezes tem como objetivo para a sua vida buscar a todo custo o prazer e a felicidade nas coisas terrenas. Mas o que a Bíblia nos apresenta é que quando nós encontramos a Cristo, quando nós reconhecemos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, ao Senhor Jesus Cristo como o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, a única coisa que nós temos proposta para a nossa vida, ou como proposta para a nossa vida, é nos humilhar na presença dEle, nos arrependendo dos nossos pecados e reconhecendo o senhorio dEle. Interessante que quando ele diz que todo aquele que está cansado precisa ir ao seu encontro e trocar o seu fardo pelo fardo de Cristo, ou seja, o fardo do pecado pelo fardo do Senhor Jesus Cristo, ele está nos propondo a oportunidade de vivermos para o sentido no qual nós somos criados, para o qual nós somos criados. Glorificar a Deus, exaltá-lo, viver para Ele. É porque, pelo fato de vivermos num mundo caído, pelo fato da nossa natureza ser pecaminosa, interessante que, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 2, quando Jesus estava ali se defrontando com os fariseus, os escribas daquela época, e alguns judeus da época, diz que Jesus Cristo sabia muito bem o que se passava no coração daqueles homens, porque ele conhecia, ou seja, Jesus Cristo conhecia a natureza humana. E a descrição que a Bíblia traz da natureza humana, por exemplo, aqui mesmo no livro de Romanos, é de que o homem não busca mais glorificar a Deus. O apóstolo Paulo usa um texto dos Salmos, o Salmo 14 ou 53, que são duas variações do mesmo cântico. E nessa parte específica, é exatamente igual nos dois Salmos. O apóstolo Paulo usa aquele texto para dizer que Deus olha para os homens e vê que nenhum deles busca mais a glória de Deus. E como consequência disso, eles se ensoberbeceram, ficaram egoístas, se tornaram... Eles estão agora inclinados para satisfazer suas próprias vontades, por isso esqueceram de Deus, e ao invés de encontrar satisfação e alegria, eles encontram a condenação. E o que esse texto aqui nos mostra é que é completamente diferente a vida de um cristão, porque ele percebe que por mais que ele se esforce para obter alegria ou satisfação em qualquer que seja o prazer desta vida, ou qualquer realização desta vida, e aí nós poderíamos recorrer ao livro de Eclesiastes, quando ele, sendo o rei de Israel, filho de um homem que foi próspero no seu reinado, reconhecido em todos os aspectos, o homem que tinha, sim, o status e o reconhecimento de toda a nação e até de outros povos como homem sábio, inteligente, poderoso, rico, esse homem olha para si mesmo e diz assim: eu busquei na minha vida satisfazer os meus desejos, eu busquei na minha vida construir e edificar tudo o que eu desejava, eu busquei na minha vida satisfazer a minha curiosidade, me nutrir de todo o conhecimento humano, me aprofundar na sabedoria, e busquei em todas estas coisas satisfazer as minhas ansiedades, os meus desejos e a minha curiosidade, ou seja, o meu apetite por conhecimento. Em nada disso eu encontrei qualquer tipo de satisfação completa, porque eu percebi que tudo isso era vaidade. E lá no final do livro ele vai dizer que, ao olhar para tudo que Deus concede ao homem, que o homem possa fazer,
Afinal de contas, é dom de Deus tudo aquilo que recebemos, todos os nossos projetos concretizados, todas as nossas conquistas, e até mesmo as derrotas são permissão e vontade de Deus, mas tudo aquilo que o homem almeja e alcança ao longo da sua vida, nada disso importa, pois tudo isso é secundário. O importante mesmo é temer ao Senhor. Temendo ao Senhor, o homem encontra um propósito para a vida e entende que nesta vida passageira, nós fazemos e devemos fazer apenas a vontade do Senhor, na expectativa do porvir. Ele deixa isso muito claro no capítulo 12. Nós devemos temer ao Senhor, porque um dia Ele há de nos julgar, conforme a sua vontade. E nesse texto de Romanos, antes de ele começar o capítulo 12, que traz uma série de exortações práticas para a igreja, falando sobre amor, falando sobre evitar a hipocrisia, falando sobre caridade, falando sobre autoridades, ou seja, o temor, o respeito às autoridades. Ele dá uma série de ensinamentos práticos a partir do capítulo 12, que é interessante que nós conhecemos muito bem o primeiro verso desse capítulo, o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, vivam para glorificar a Deus. Antes disso, ele traz este cântico, capítulo 11, dos versos 36 até o verso de número, aliás, do verso 33 até o verso de número 36, e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Meus irmãos, meditar na palavra do Senhor é meditar na sabedoria do Senhor. Uma sabedoria que excede toda a sabedoria humana. Essa sabedoria, ela não se molda às expectativas do ser humano. É bem certo que toda a sabedoria produzida pela ciência, pelo conhecimento humano, provém da graça de Deus, é porque Deus permitiu que o homem alcançasse. Mas em nada ela serve quando se trata de dar um sentido para a vida. Nós podemos ver esse tipo de coisa muito bem na prática de alguns cientificistas que adotam a ciência como a resposta para tudo em sua vida e sempre chega a lacunas nas quais eles dizem: não, mas a vida na verdade não tem sentido. Ou que, mesmo que achem que existe algum sentido para a vida, eles percebem que dentro da ciência ou dentro do conhecimento humano, daquilo que o ser humano pode produzir e aprender. Aliás, como falou Eclesiastes, por mais que eu me esforçasse em aprender sobre o mundo, sobre o que é feito debaixo do sol, de qualquer maneira, por mais que o homem produza muito conhecimento, bom conhecimento, ele chega no momento em que existe uma lacuna, que é a sabedoria de Deus. É a falta deste conhecimento, que segundo esse texto, aqui em Romanos, ela é excelente, ela é insondável, e nela estão presentes todos os juízos, a justiça, a perfeição de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Esse texto, nós podemos nos lembrar, por exemplo, do que diz o autor do Salmo 90, Moisés, falando sobre a situação do ser humano. Salmo 90, verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olhar para a sabedoria divina é perceber que Deus fez todos os seres humanos, independente deles terem uma determinada classe social ou algum tipo de status qualquer, de superioridade ou não, ao menos nas vistas, ou ao menos ao olhar à vista, na percepção humana. Nós olhamos para o ser humano e nós vemos que Deus criou todos de igual forma, sem acepção de pessoas,
de forma que por mais que você viva, ou por menos que você viva, você não encontrará paz para o seu coração. Todos os dias da vida do ser humano é pautada pelo desejo e pelo anseio de encontrar repouso para a sua alma, como, por exemplo, é o que diz o Salmo de número 42. O salmista, ele diz: a minha alma suspira pela presença de Deus, como uma corça que anseia por águas, suspira por estar na presença do Senhor, para ver se eu encontro alento e descanso. Estes anseios e que estão presentes no coração do homem, que é reflexo do vazio que existe na alma do ser humano, eles são apresentados ao olharmos para estas palavras de Moisés, porque ele percebe que por mais que humanamente nós tenhamos sido muito abençoados, chegando à nossa idade máxima, ainda assim nós não teremos descobrido nada de importante, ainda assim nós não teremos nos tornado nada de significante por causa das nossas ações ou por causa das nossas obras. E muito pelo contrário, nós olhamos para a nossa trajetória, como afirma o Salmo 90, e nós vemos que os nossos dias se passaram em meio a enfado, a canseira, a dias de tribulação, de forma que parece que há dias que a ira de Deus está derramada sobre nós. E parece que Ele resolveu pesar a sua mão exclusivamente sobre mim ou sobre você. Porque há dias nos quais nós vemos e enxergamos a insignificância do nosso ser perante Deus. Nós vemos e compreendemos a insignificância do nosso ser perante a sua criação. E ao olharmos para Deus, ao olharmos para a palavra do Senhor, nós percebemos que existe uma sabedoria que está muito acima de tudo que o homem pode produzir. Tudo que o homem conhece, tudo que o homem estima conhecer ou planeja conhecer. Olhar para a grandiosidade de Deus, olhar para a sabedoria contida na palavra do Senhor, mostra o nosso lugar de insignificância e mostra também que este Deus é misericordioso. Porque mesmo sendo um homem tão frágil, tão pequeno, mesmo assim, Ele estabeleceu um plano de salvação. De modo que, ao nos salvar e nos redimir, nós podemos ter a expectativa de vivermos para o sentido, para o propósito ao qual nós somos criados. Glorificar ao Senhor. Ainda que os pecadores não entendam, ainda que os ímpios não compreendam, e zombem dos servos do Senhor, naquele grande dia, como afirma no Salmo 1, os ímpios perecerão. Eles são como a palha que se dispersa, que seca, mas no dia do grande julgamento, em que estaremos todos diante do Senhor, o Senhor levará a bom termo a nossa causa por causa de Cristo Jesus, e nós estaremos para sempre com Ele. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E nos versos 34 e 35, o apóstolo Paulo, ele nos fala, nos repreendendo, ou nos colocando no nosso devido lugar, diante de Deus, porque ele olhava para aqueles irmãos ali, ou os irmãos que foram originalmente o destino dessa carta, e aí nós podemos aplicar isso de forma perfeita em nossas vidas. Em qualquer época da igreja, nós percebemos a mesma atitude destes irmãos, em que eles se jactavam de algum tipo de importância, eles olhavam para si mesmos muitas vezes com soberba, porque às vezes os romanos, ou seja, os gentios, eles olhavam para os judeus e os desprezavam porque eles faziam parte da antiga aliança. Os judeus olhavam para os gentios com desprezo porque diziam: olha, vocês não pertencem à aliança original, ou seja, a aliança feita com a nação de Israel. E aqui o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção deles
de que não importa se é judeu ou se é grego, se é judeu ou se é gentil, não importa qual é a sua etnia, a sua família, não importa qual seja qualquer tipo de classificação que lhe deem, ou como você se identifica, você, diante de Deus, é um pecador que carece da misericórdia do Senhor, que é salvo somente por causa da graça em Cristo Jesus e que não pode se jactar de qualquer tipo de soberba ou de prevalência. Pelo contrário, tanto aqueles que são herdeiros diretos de Abraão, segundo a carne, como aqueles que foram chamados para ser o povo de Deus e que antes não era povo, todos estes foram lavados e redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, e precisam confiar unicamente no Senhor Jesus para serem redimidos, se unirem para glorificar ao Senhor, viverem para glorificar ao Senhor, tendo em mente de que o mesmo Deus que havia trabalhado no povo de Israel, para deles suscitar o Messias, o mesmo Deus que havia dito, este é o meu povo, o povo de Israel é o meu povo, ele também poderia dizer àqueles irmãos gentios, vocês não têm feito a minha vontade, vocês não obedecem os meus preceitos e os meus ensinos, ou vocês estão soberbos. E aí ele começa a perguntar no verso 34 e 35, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aí nós percebemos todo o domínio de Deus. Ele tem um domínio sobre todos, gentios ou judeus, ímpios ou crentes. Deus, ele tem um domínio sobre todos os homens, nos céus e na terra, sobre todo ser criado nos céus e na terra. De modo que até mesmo o inimigo, até mesmo o diabo, ele obedece ao mandato do Senhor, ele é restringido pela vontade de Deus. E talvez a cena mais nítida disso é quando nós voltamos para o livro de Jó, em que depois de ele fazer uma explanação na presença de Deus, dizendo, você deu tudo o que Jó precisava, você tem dado tudo o que ele precisa para viver e ser feliz, está aí, ele tem uma família grande, ele tem uma família que é próspera, ele tem muitos bens, ele é reconhecido como um homem sábio, reto, íntegro. Agora tira alguma coisa para ver se ele não vai blasfemar de ti. E aí Deus diz, você vai tocar nos bens de Jó, na sua família, mas nele você não vai tocar em nada. E aí quando Jó perde tudo que tem, e só lhe resta a saúde, mais uma vez vai o inimigo lá, e Deus diz, você agora vai poder tocar nele, mas não vai tirar a sua vida. E Deus está sempre conduzindo, o domínio dele está sempre presente na vida de Israel, na vida do seu servo Jó, na vida da igreja. Todas as coisas que acontecem é por causa da vontade de Deus. E, sem sombra de dúvidas, isso é algo grandioso demais para nós entendermos, porque ao olharmos para os nossos dias, nós vemos essas circunstâncias nas quais nós nos encontramos e muitas vezes, ou talvez em algum momento você perguntou, por que, Senhor, estas coisas nos acontecem? Por que tanta gente sofrendo, morrendo de forma tão inesperada, ou sofrendo dias numa UTI por causa deste problema? Enfim, a nossa mente enche com esses questionamentos que são fruto da nossa insignificância, pois nós somos mesmos frágeis, nossos dias passam rapidamente, e assim como afirma lá no Salmo 90, nós somos como a erva que logo seca, logo murcha, e se vai. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, Ele tem o poder e o domínio sobre estas coisas. De modo que ele faz a seguinte pergunta, o apóstolo Paulo, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído?
A vida do cristão, a vida do crente, deve ser unicamente para glorificar e exaltar ao Senhor. Talvez se nós voltarmos na história de Jó, vai ser fácil dizermos isso. Porque aí nós vamos raciocinar, certo, ele perdeu a sua família. É triste, é doloroso, é uma dor que não pode ser mensurada, perder todos os filhos. Ele perdeu a sua saúde, é algo que dói na carne, que traz insegurança, que nos faz nos sentirmos inúteis ou nos dá desespero por causa da dor, do sofrimento, da expectativa de que nós não vamos ter mais paz em nossa vida do ponto de vista da saúde. Mas no final ele é restituído. O Senhor, mais uma vez, lhe concede saúde, o Senhor, mais uma vez, lhe concede uma família e os bens que havia perdido, até mais do que tinha antes. Talvez nós olhando para a história de Jó, nós digamos assim, não é fácil ser cristão. Mas, meus irmãos, quantos e quantos cristãos, irmãos nossos, padeceram por causa do Evangelho? A exemplo do próprio apóstolo Paulo, que entregou a sua vida como testemunho do Evangelho. Ele não entregou a sua vida para ser salvo, porque ele foi salvo por Cristo, mas entregou a sua vida como testemunho de que havia sido transformado, redimido pelo sangue de Cristo, e que a vida dele era para a glória do Senhor. E aí nós podemos ver a ação do Espírito Santo na vida deste homem, e na vida de qualquer cristão, de tantos anônimos, da época de Paulo, da igreja primitiva, ou dos primeiros séculos da igreja, ou ao longo de toda a história da igreja do Senhor, ao longo de toda a história do povo de Deus, seja antes ou após a vinda de Cristo, nós vemos a atitude de um coração converso, redimido, expresso pelo próprio apóstolo Paulo, que após ser transformado e redimido pelo Senhor, ele percebe que todas as coisas são infimamente pequenas diante da alegria que lhe estava proposta, que era servir ao Senhor. E que em meio a qualquer circunstância, ele se alegraria na presença do Senhor, glorificando a Ele. Por exemplo, se nós formos ao livro de Filipenses, no capítulo 4, nós vemos um importante texto que nos diz, capítulo 4, a partir do verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui ele está falando das circunstâncias pelas quais ele passou antes e após a sua conversão. O apóstolo Paulo, ele era muito estimado no judaísmo. Ele estava muito próximo dos líderes da época, dentro do judaísmo. E como nós falamos há poucos dias aqui, na morte de Estevão, ele estava lá, junto ao sinédrio, e inclusive aos seus pés foram colocadas as vestes de Estevão. Ele era honrado dentro daquele lugar. Ele tinha importância. Ele sabia o que era ser honrado. Mas também após a sua conversão, apesar das oposições que ele sofreu inicialmente, dia após dia, os apóstolos perceberam que na vida de Paulo havia um testemunho vivo e verdadeiro. Ora, veja, aquele que antes nos perseguia, agora está sendo perseguido por causa do Evangelho. E o povo começou a reconhecer, o povo de Deus, a igreja do Senhor, passou a reconhecer que aquele homem tinha autoridade do Espírito Santo. Ele foi líder de
várias igrejas, ele plantou várias igrejas, ele ajudou na manutenção do trabalho de várias igrejas. Ele era uma autoridade dentro da igreja. De modo que ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever várias epístolas que nos chegaram hoje como a palavra de Deus, que tem toda a autoridade. Ele sabia, ele desfrutou de bênçãos em todas as áreas. Ele era honrado pelos homens, antes da conversão, após a conversão. Ele provou de benefícios materiais, ele teve momentos de fartura, e ele sabia, e devido ao seu conhecimento, ao seu preparo, ele poderia exercer qualquer função em sua época, que lhe remunerasse bem. De todo modo, ele sabia que nada destas coisas, nenhuma conquista, nada que Deus lhe concedesse do ponto de vista material, do ponto de vista social, nada disso importava. Nada lhe alegraria mais do que servir ao Senhor, glorificar ao Senhor. E é por isso que neste texto em Romanos, ele faz essas indagações. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que vai arguir a Deus de alguma coisa, interrogá-lo alguma coisa, tentar ensinar algo a ele? O próprio Jó diz isso. Eu, na verdade, me expressei mal. Eu não tenho como discutir com o Senhor. Na verdade, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque eu reconheço que tudo podes. Tu és soberano, poderoso, tu tens todo o domínio. E aí no verso 35, o apóstolo diz: quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Na verdade, tudo o que nós temos provém da graça e da misericórdia do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte: porque vocês estão ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, porque vocês depositam tanta esperança nestas coisas. Estas coisas fazem parte do seu lidar diário, dos seus trabalhos, faz parte da vida, de forma que vocês precisam esperar em Deus. Precisam esperar em Deus para que Ele lhes dê força para o trabalho, inteligência para o trabalho, para que Deus abra portas para a manutenção de sua vida. Mas isso tudo depois de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Glorificar ao Senhor, viver para a sua glória, cultuá-lo todos os dias da sua vida. E aí no verso de número 36, o apóstolo Paulo diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muitas vezes nós cantamos esse cântico aqui, no momento de louvor, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E eu não sei até que ponto nós confiamos nisso de todo o nosso coração, nas circunstâncias em que nós passamos por adversidades. Eu não sei até que ponto nós estamos dispostos a viver como estes irmãos da igreja primitiva que expressaram essa confiança e esse amor por Deus, entregando suas vidas para que, mesmo em meio à morte, pudessem professar a sua fé. Eu não sei até que ponto nós estamos arraigados nas nossas expectativas, nossos anseios e ansiedades, para satisfazer nossas curiosidades, para enriquecermos a nossa mente, e aí nós passamos a questionar a Deus, passamos a desconfiar do Senhor. É bem verdade que os próprios salmos nos mostram que todo servo do Senhor passa por momentos em que nós questionamos a Deus. Por exemplo, no Salmo de número 42 mesmo, nós vemos uma atitude em que o salmista, ele olha para si mesmo, ele olha para Deus e passa a se questionar sobre o amor de Deus. Ou pelo menos ele coloca em suspense: será que Deus me ama tanto assim?
Ou será que Deus me abandonou e deixou de me amar? Por exemplo, quando nós olhamos para o verso de número 9 do Salmo 42, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Exalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Não basta as nossas ansiedades e nossas imperfeições, as nossas dúvidas. Ainda há muitos que apontam o dedo para os servos de Deus, perguntando, cadê o seu Deus? Cadê esse Deus que providencia tudo, que lhe protege? Cadê esse Deus? E muitas vezes, até mesmo aqueles que se dizem amigos, como é no caso da história de Jó, olham e dizem assim, você pecou, você não tem servido a Deus com alegria, você não tem reconhecido a bondade de Deus, você não tem sido de fato um servo temente a Deus. É por isso que Deus está pesando a mão sobre você. Seja dentro ou fora da igreja, e o mais comum é óbvio que seja fora da igreja, mas muitas vezes, até mesmo entre os irmãos, surgem aqueles que apontam e que nos faz nos questionarmos. Será que Deus nos abandonou? Se esqueceu de mim? Será que Deus não tem mais misericórdia para me deixar cair numa situação como essa, passar por um momento como esse? E em todas estas coisas, nós precisamos e devemos glorificar ao Senhor. Porque nada destas coisas pode dar pleno sentido à vida do ser humano. Nem a existência de uma bela família, e glória a Deus porque nós a temos, nem a existência de bens materiais. E como diz lá em Eclesiastes, é dom de Deus que o homem tenha seus bens e que possa se regozijar neles. É assim que o texto bíblico nos fala. É uma maravilha, é uma bênção divina. Ainda que nós tenhamos muita saúde ou a perdamos, em todas estas coisas, nós não devemos depositar as nossas alegrias, o sentido para a nossa vida. Porque o sentido, a proposta para a qual nós fomos feitos, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, em todo o tempo, em toda circunstância. Nele sim, ainda que passemos por qualquer situação de adversidade, nós encontramos alegria. É por isso, por exemplo, que lá em Neemias, no capítulo 8, no verso 10, ele convoca o povo de Israel, depois de anos de exílio e sofrimento, em que os povos diziam, o Deus deles os abandonaram. E aí eles chegam ali para reconstruir aquela terra. E aí o povo se levanta e diz, eles agora vão começar do zero. Coitados. Na primeira invasão eles vão ser aniquilados. Eles não têm muros para proteger a cidade deles. Eles nem têm um templo para servir ao Senhor. E aí, em meio a toda aquela circunstância, aquela situação, o servo do Senhor, ele diz, mas na verdade nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força. E em meio a toda essa circunstância, eles reedificaram os muros, reedificaram o templo, e eles presenciaram a misericórdia do Senhor se revelando sobre eles. De modo que, quando nós olhamos, por exemplo, número 126, nós vemos a alegria de um povo que havia encontrado de novo o propósito para a sua vida. Quando diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles voltaram para aquela terra para servir ao Senhor, edificarem sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, presente em toda a palavra do Senhor, em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eles edificaram a sua vida naquilo que lhes dava propósito, de modo que, por causa da adoração, do louvor e da glória que eles estavam prestando ao seu Deus, os povos olhavam e diziam: de fato, Deus tem feito grandes coisas no meio deste povo. Nós servimos ao Senhor e o glorificamos, porque esse é o motivo da nossa vida. E à medida que nós nos pautamos nisso, nos fundamentamos nisso, nossa vida é transformada. Glorificar ao Senhor é o motivo pelo qual nós encontramos sentido para a vida e o motivo pelo qual vidas são transformadas. Através da nossa vida, através do Espírito Santo agindo em nossa vida. Por esse motivo, todas as vezes que nós nos lembramos das maravilhas de Deus em nosso meio, todas as vezes que nós expressamos o quanto Deus é bondoso e misericordioso, o quanto a sua sabedoria é grande, o quanto Ele tem domínio sobre todas as coisas, nós o louvamos. Nós o louvamos de todo o nosso coração. É interessante que toda vez que nós prestamos um culto racional ao Senhor, pautado em tudo aquilo que Ele é, dando a Ele toda a glória que lhe é devida, o nosso coração é enchido de plenitude, com a presença do Espírito Santo, onde qualquer coisa que possamos alcançar se torna muito pequeno, diante daquilo que o Senhor nos mostra através da sua palavra. A simplicidade desta palavra, que de fato é grandiosa, embora possa parecer muito simples, é detentora de toda a sabedoria, e este temor gera em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, em meio a estas circunstâncias ou em qualquer outra, alegria verdadeira, que transborda, embora os homens não creiam em Deus, e que muitas vezes os constrange, porque eles percebem que grandes coisas faz o Senhor no meio do seu povo, que a glória devida ao Senhor é algo que satisfaz a alma do ser humano. E todas as vezes que nós nos lembramos da glória do Senhor, nós percebemos que o seu plano de redenção nos leva à vida eterna. Não há como deixar de glorificar o Senhor, a menos que o ser humano se deixe levar pela sua natureza humana e que os seus olhos sejam embaçados por causa do pecado. E por causa desse pecado, como afirma lá em Provérbios, no capítulo 1, eles têm a impressão de bem-estar, fazendo tudo o que os seus corações desejam. E dia após dia, eles se distanciam de Deus. Eles perdem o sentido para a vida e caminham a passos largos para a condenação eterna. Glorifiquemos ao Senhor para que anunciemos o seu evangelho. Glorifiquemos ao Senhor para que sejamos usados para a glória de Deus. Glorifiquemos ao Senhor porque nós precisamos, nós necessitamos. Se não servirmos ao Senhor, serviremos ao pecado. De fato, dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Sem ele, o ser humano não tem expectativa de alegria. Sem ele, a alegria do ser humano é morta. Suas obras são mortas. Suas aparências podem até enganar, mas o vazio presente em suas vidas
só os torna cada vez mais angustiados e carecedores de misericórdia e transformação. Mas glorificado seja o Senhor, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado em nossas vidas de forma especial. Glorifiquemos pela sua salvação. Tragamos à memória tudo aquilo que nos dá esperança, para o louvar, glorificar e anunciar o seu evangelho. O que nos está proposto, meus irmãos, nesta vida, mais do que qualquer outra coisa, é glorificar a Deus. E nisso o homem encontra sentido para a sua vida. Glorificado seja o nome do